Então, ó, vou colocar aqui um pedaço de uma apresentação para vocês, assim de uma apresentação para vocês aqui. E, ó, e temos as técnicas de medições que nós utilizamos aqui. E a gente usa a medição a frio, ok? A gente usa a medição a frio aqui. No teste, o primeiro teste que a gente colocou aqui, pode ser que seja em ordem, né? Mas eu gosto muito de usar essa primeira aqui. Mas a gente vai fazer o teste a frio. O que é teste a frio? Novamente, né? Sem bateria, conectada, a plaquinha, a nossa plaquinha, meu pequeno gafanhoto, ó, nossa plaquinha somente sem bateria, sem estar ligado na fonte. Então é a placa, o teste a frio. Quando a gente está falando teste a frio, é isso, tá? A gente não vai energizar, a gente não vai colocar alimentação no aparelho. Então, a gente não pode usar essa escala aí, ok? Fabiano falou que essa placa do G6 trinca muito perto da blindagem. Justamente, Fabiano, trinca muito perto da blindagem, mas ela dá um falso diagnóstico se a gente usar a escala de condição reversa. E uma escala que vai validar se essa trilha está rompida ou é justamente a escala de continuidade. Então, a escala de continuidade aí vai nos dar um poder muito grande. E dominar essa escala vai ser fundamental, ok? Então, chegamos aqui, ó, a escala de continuidade. Né? Temos aqui um desenho, eu fiz um desenho aqui de duas placas aqui, deixa eu só colocar para cá, vou ficar um pouco de lado para vocês aqui, por conta do meu notebook, ok, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui uma trilha, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui, né, eu tenho o padzinho, e aqui eu tenho segmento, ó, a minha canetinha vermelha aqui, eu tenho segmento da malha. Estão vendo aqui, ó? Vou botar uma seta aqui, vou colocar uma seta aqui para que vocês enxerguem, ó. Eu estou aqui, ó. Estou nesse circuito integrado, isso aqui é a placa, né? E eu quero validar, não é? Se esse ponto ele está indo, né? Daqui até aqui. Por quê? Pode ser que essa conexão aqui tenha um componente, e esse componente esteja ligado em outro circuito integrado, e esse valor aqui seja do outro circuito integrado. Então, fazer o quê? Verificar a continuidade desse pad aqui até esse pad aqui. Para verificar se a linha está inteira. É como se a estrada estivesse inteira, se não estivesse faltando nenhum pedaço da estrada. Arrebentada a estrada. Então, se eu tiver aqui essa malha, essa trilha arrebentada, o elétron não consegue, né, a corrente não consegue sair daqui, passar por aqui e chegar no CI, por exemplo. Então, eu verifico trechos da malha se estão íntegros. É um primeiro passo a continuidade. Então, se você, por exemplo, quer verificar se, um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, a gente consegue verificar qual lado é o negativo do componente, por exemplo, a gente pode usar a escala de continuidade, sendo que essa área maior aqui, ó, mais claro, né, é a área de GND da placa. É a área de GND da placa. Ó, Vinícius, como é que você sabe, né? Porque é característico, né, da uma área, né, de trilha da placa ser o GND. Então, ó, aqui eu vejo que ele está todo conectado nessa lateral aqui, ó. Então eu verifico, alterra, coloco o meu multímetro na carcaça do aparelho, uma parte mesmo ali da blindagem, uma parte do SIM card, né, e vou do lado do componente e verifico se ele vai dar aquele aviso sonoro, se ele vai bipar. Garanto que esse aqui é o terra do componente. Eu posso verificar se essa malha aqui está rompida daqui até aqui. Eu posso querer saber a continuidade, ó, por exemplo, vamos supor esse CI aqui, ó, esse ponto aqui, se está conectado, a trilha vem, passa por debaixo do CI, e certamente eu vou fazendo o quê? Coloco meu multímetro na escala de continuidade, vou pino a pino descobrir, aqui, ó, ele liga aqui, ó, nesse carinha aqui. Aí bipou, aí vai bipar, vai dar aquele aviso sonoro. Então significa que esse pad está íntegro, que não tem nada, por exemplo, arrebentado por debaixo da placa. Então você tem continuidade do ponto A ao ponto B, pequeno gafanhoto, ó. Você vai ter continuidade do ponto A para o ponto B. Você vai validar que a malha, né, as trilhas na placa estejam aí íntegras, estejam funcionando, estejam de acordo. Então, o Fabiano também está falando aqui que o A50 dá muito problema de trilha rompida para o som. Esse aí é um exemplo, né? Então, você verifica justamente a continuidade. Então, você tira isso aí, verifica, né, se ele está ali com trilha rompida ali, falta linhas de comunicação, de protocolos de comunicação. Então, aqui é um exemplo aí da continuidade, como a continuidade pode ser utilizada.
ok? Então, nós temos aí para verificar curto-circuito, verificar justamente se o componente está funcionando ou não, né? O que eu vou fazer aqui agora para vocês, né? Eu vou testar agora, vou pegar a parte prática, vou colocar a mão na massa, né? Então, o domingo ele quer assistir um multímetro funcionando, deixa eu aqui abrir o computador aqui, vou colocar aqui um multímetro, projetar esse multímetro na tela para vocês aí, tá? Eu vou projetar um multímetro para vocês aí na tela, vou colocar na escala de continuidade é esse símbolozinho aqui, tá vendo aqui, ó? Esse símbolozinho, então tá aqui, ó. Estão vendo aí? Beleza? Então, quando a gente tem a escala de continuidade, ó, vou colocar, ó, não vai aparecer, acredito que vocês não devam escutar sonora aí, provavelmente vocês não vão escutar, mas dá um aviso de bip e vai aparecer ali um valor para mim, ó, 0,39, não é? Então, isso é como se fosse um curto-circuito, né? Seria a continuidade, ok? Ó. Então, primeiro caso aqui, não é? A gente vai verificar o quê? Integridade, deixa eu colocar aqui agora, tá aí o multímetro no cantinho, correto? E tá aí uma placa, a gente vai verificar aqui a continuidade, por exemplo, de um indutor. Tá? Então, simplesmente eu venho com as duas pontas do multímetro, ó, e verifico a continuidade. Aí a maneira correta de se medir um indutor? Não, né? Teríamos que ter um indutímetro, teríamos que ter aí um osciloscópio para poder fazer a medição correta, não é? Mas não é a maneira, mas pelo menos já é um pré-teste aqui para saber, ok? Outro teste que podemos fazer, não é? É justamente fazer uma engenharia reversa da placa. Por exemplo, ó, eu conecto aqui a ponta do meu multímetro, aqui tanto faz a ponta vermelha ou a ponta preta, não tem problema nenhum, tá? E vou fazendo o quê, ó? A ponta tá aqui e a outra eu vou tocando, ó, no componente. Descobri, ó. Coloquei aqui, ó, do lado desse componente aqui, ou então, o que que significa? Que esse lado do componente, ó, vou botar aqui, meu multímetro na carcaça do conector de carga, eu vou colocar do outro lado do componente. Isso aqui é terra. Então, por quê? Esse carinha aqui é terra, né? A blindagem do conector de carga é terra. Então, do lado de cá é terra. Agora eu venho desse lado de cá, ó, e vou medir, ó, um segundo pino, ele está chegando aqui. Então, eu consigo fazer o quê? Uma engenharia reversa aqui. Olha que interessante que eu poderia fazer. Será que eu consigo projetar o computador lá de novo ou vai ter que desconectar? Aí, ó, beleza. Então, aqui, ó, o que a gente consegue fazer? Vocês viram ali que ela chegou, né? Ali é um capacitor. Era um capacitor que estava chegando ali para vocês, certo? Era um capacitor. Aí eu verifiquei que um lado do capacitor estava bipando ao terra, não é? E o outro lado do capacitor chegava naquela trilha, naquele pino 2. Então, eu posso fazer aí uma engenharia reversa. Eu não tenho nem esquema de um aparelho, eu não tenho esquemático de aparelho nenhum, não é? Então, eu já vou fazer o quê? Eu já vou fazer o desenhozinho do meu conector. Desculpe o desenho, sou péssimo em desenho. E vamos lá, ó, esse pino aqui eu não sei para que serve, mas esse pino aqui eu sei que já me leva, ó, para um capacitor e o outro lado desse capacitor está ligado ao terra. Quem me disse isso? O multímetro. Então, ó, daqui daquele capacitor eu posso ir procurando, né, justamente aonde ele vai bipar mais. Então eu posso chegar agora aqui deste capacitor do lado de cá e vou verificar onde ele vai bipar. Tá? Eu já vi que ele já está conectado pelo desenho da trilha aqui nesse cara. E a gente vai procurar onde ele vai bipar. Então você vai encostando, ó, de um lado do outro componente, de um lado do outro componente, de um lado do outro componente, encostando de um lado do outro componente, e assim a gente vai desenhando, né? Vamos supor que chegou nesse diodo, justamente, ó, chegou naquele diodozão ali, então a gente vai lá e coloca o diodo também na situação, ó. E a gente vai mapeando essa placa sem mesmo a gente ter um esquema, a gente consegue fazer a engenharia reversa dessa placa. A gente vai mapeando componente por componente, buscando a continuidade, onde cada ponto esse componente está. Né? Então, cada ponto onde esse componente está aí, a gente vai buscando ponto A, ponto B, ponto C, a gente vai conseguindo buscar a continuidade
desse aparelho, né, dessa trilha, dessa malha. E com isso, meu pequeno gafanhoto, né, a gente consegue aí fazer o quê? A engenharia reversa do aparelho. Com um aparelho que não tem esquema, você pode criar o esquemático desse aparelho, somente utilizando a escala de unidade, tá?